Que vos direis dos mundos de expiação que vós já não saibas, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Então, o planeta em que nós estamos vivendo atualmente é um planeta de expiações e provas. Já falamos isso, mas só para relembrar, para que não fique dúvidas, expiações são comprometimentos que nós trouxemos de vidas passadas e que, na atual, nós vamos ter que nos deparar com elas, porque só através deste encontro, novamente, com as nossas fraquezas de lá de trás, é que nós vamos crescer e evoluir. Então, expiações é algo que já está escrito, vamos dizer, no nosso caminho, nessa atual existência. Entendeu? Deu para entender? Agora, provas nós temos diariamente, Provas. Somos testados diariamente através da paciência, da benevolência, do humor, de provas assim, todos os dias nós temos, Então, a Terra está inclusa como planeta de provas e expiações. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. Isso quer dizer assim, que ela fala aqui nós temos um grande número de espíritos inteligentes, habitando. Por que isso? Porque a Terra precisa evoluir. Então, Deus, na sua sabedoria, no seu amor por nós, Ele envia aqui para nós espíritos que encarnam com maior sabedoria, maior grau de inteligência, maior grau de superioridade, para ajudar a nossa evolução. Então, assim, a gente tem, como exemplo, aí o Chico, a Madre Teresa de Calcutá, o Divaldo, tem o... esqueci o nome. Gandhi, Grandes líderes aí que tivemos. Então, são espíritos sábios, muito mais evoluídos, que passaram aqui por nós para deixar sua mensagem, deixar seu exemplo, para que a gente os siga. Então, aqui entre nós existem muitos e muitos espíritos preparados. E nos diz a espiritualidade que virão muito mais, porque ela vai passar por um processo de regenerativo, Então, virão muito mais espíritos muito bem preparados para nos auxiliar nesse crescimento. Vamos lá. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, os quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para que aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Tá.
dentre esses espíritos inteligentes, pode ser que alguns tenham um grau alto de inteligência, mas não de superioridade. Então, nós vamos citar assim, ó. Podemos ter, às vezes, grandes cientistas que têm um grau de inteligência muito grande, mas, como espírito, será que eles têm este grau de superioridade? Tamanha é a sua inteligência? Aí o Evangelho nos diz, né, que esses espíritos são trazidos para cá porque eles evoluíram pelo grau da intelectualidade, mas eles têm que evoluir também as suas virtudes. Então, estão aqui, são muito inteligentes, né? Os doutores da ciência, como nós vemos, e a gente vê assim, de repente, um grande estudioso, um grande médico, mas que às vezes não acredita em Deus, né? Ele acredita na ciência. Então, esse espírito é enviado para cá, é um espírito de muita inteligência, vai auxiliar muito no progresso da medicina, mas ele também precisa ter as suas provas aqui na Terra para que tenha a chance de desenvolver suas virtudes. Porque se nós não tivermos as provas, a gente não desenvolve, né? Como a gente está sempre pedindo para Deus paciência, Senhor, me ajuda, né? Nada vem assim para nós. Vem uma situação aonde, dentro daquela situação, a gente pode vir a desenvolver. Como ontem eu conversando com uma pessoa que veio nos visitar ontem, falando sobre muitas pessoas estão com Alzheimer, desenvolvendo Alzheimer, né? As pessoas idosas. E ele falando, é a oportunidade dos filhos desenvolverem a paciência, o amor, né? Então, estão com a prova na mão. Então, é assim que acontece nas nossas vidas. Se nós não tivermos a prova, nós não podemos chegar à perfeição. Então, não existe um avanço pulando etapas. Então, nós vamos passar por todas elas. Tá? Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Então, ele está falando aqui, né, de algumas raças. Essas que falam espíritos apenas saídos da infância, que chamamos de selvagens. São espíritos, muitas vezes, recém-criados, porque Deus, Ele não para a sua criação. Ele não para. Por isso Ele é Deus, né? Ele faz a nossa forma e joga fora, mas Ele vive fazendo novas formas. Novas forminhas. Então, sempre estão sendo criados espíritos. Alguns vêm para a Terra vindo de um outro planeta inferior. Para quê que vem para cá? Porque precisa desse contato conosco para aprender
nós já estamos um pouquinho mais elevados, né? Graças a Deus. A gente ainda não já passou pelos mundos primitivos, já fomos homens de caverna, olha. Dá para a gente imaginar isso, né? Já fomos homens e mulheres de cavernas. Então, nós já conseguimos evolução para estarmos aqui hoje civilizadamente. Mas esses irmãos que são trazidos até nós é para evoluírem com o nosso contato. Fala aqui dos nossos irmãos indígenas, né? Que tem lá toda a sabedoria das plantas. E que um espírito desse, com tamanho conhecimento, pode um dia reencarnar para vir estudar e se desenvolver um médico na medicina, porque ele traz consigo o conhecimento da natureza, das plantas. Então, tudo é através de evolução. Mas há também mais miseráveis e melhores, como os atransitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desse mundo onde a alma nascente é colocada, quando ignorante, ainda do bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem. E Deus, não querendo seu aniquilamento, permite-lhes ir para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes está reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, nele encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Então, em resumo, um mundo de regeneração não é um mundo de perfeição, um mundo de alegria em si. É um mundo, claro, mais alegre que o nosso, onde o mal ainda existe, mas o bem ele já é maioria, nem que seja 51%. Quando eu disse agora há pouco que a gente está passando por essa transição ela é lenta, né, ela é gradual, e ela se dá aos poucos. Os planetas eles também evoluem, né, como tem os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os felizes, os primitivos, enfim. E a Terra, assim como todos os outros planetas, ela tem um tempo, né, que os espíritos superiores, que Jesus mesmo, eles comandam esse tempo de evolução. E claro que a gente é que faz essa transformação, mas a Terra ela segue o caminho dela, por mais que a sua população não siga. Então, muitas vezes, como já foi lido, o espírito ele não consegue acompanhar o grau evolutivo da Terra, e ele acaba indo para algum outro planeta inferior a esse, talvez algum planeta primitivo, porque ele não conseguiu permanecer naquela faixa vibratória que ia aumentando. E aí, a misericórdia divina permite que esse espírito, que já tem um conhecimento um pouco maior por estar no mundo um pouco melhor do que o que ele vai, a misericórdia divina permite que ele chegue lá com seus conhecimentos para poder alavancar aquela população que ainda está na época das cavernas, que ainda está se descobrindo. E claro, depois da regeneração ainda tem algumas outras fases, mas ela é bem lenta, acontece aos poucos. A gente não vai ver essa mudança de uma hora para outra. Vão levar algum tempo ainda, mas ela já está acontecendo mais ou menos desde a Segunda Guerra. Quando ela acabou, já começaram a encarnar alguns espíritos para dar essa alavancada. E de 2000 para cá, a gente tem relatos em alguns livros espíritas que muitos espíritos estão encarnando tendo sua última chance aqui na Terra, para eles poderem se redimir, ter suas expiações
e conseguir continuar, né? Quando a gente leu que os mansos e pacíficos herdarão a terra, a gente pode entender como dessa forma também, porque a terra ela vai continuar evoluindo. A gente tem que escolher se a gente quer evoluir junto ou acabar ficando para trás. E a terra de regeneração no começo ela é assim, igual eu falei, ela começa aos poucos, é quando o bem começa a predominar. O mal ele ainda existe, ainda vai existir, mas o espírito que tiver encarnado na terra, ele não vai ter o mal prevalecendo dentro dele. Ele ainda vai ter suas dificuldades, seus defeitos, como a gente tem, mas ele vai estar buscando mais o bem. Ele não vai ter tanto ódio, tanto rancor. Ele vai estar, o polo vai ter virado, o mal vai abaixar, o bem vai aumentar. É mais ou menos como a gente está, né? Continuando aqui. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí ainda é carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem. Porque é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Bom, como foi dito, nosso mundo realmente ele não é um mundo de alegrias, de felicidade. A gente, mesmo aquelas pessoas que seguem mais no caminho do bem, elas têm mais dor, mais sofrimento, porque o espírito ainda precisa passar por isso, por seu aprendizado. E no processo de regeneração, os espíritos que permanecerem na Terra, eles já vão ter pago a maior parte assim das suas dívidas, já vão ter passado pela maior parte das suas expiações, e eles vão deixar de ter, digamos assim, o foco em pagar as dívidas, e o foco vai ser simplesmente em melhorar onde ainda o espírito tem dificuldade. Se o espírito ainda é um pouco impaciente ou algo do tipo, ele já está começando a caminhar, ele vai ter mais facilidade nessa área. O foco vai ser mais realmente na regeneração do espírito mesmo, para no futuro poder estar em mundos de felicidade, que a Terra também um dia vai ser, mas a gente não tem nem ideia de quando. Então esses espíritos muito mais evoluídos que a gente viu passar por aqui, Francisco de Assis, Chico, eles com certeza são espíritos já regenerados ou nesse processo, mas que muitos deles poderiam aí já alçar voo em planetas de felicidade, que são espíritos realmente que já superaram a carne. Muitos deles vêm por amor, não por necessidade. A gente não, a gente vem pela necessidade. A gente consegue ajudar aqui e ali em alguma coisa, mas tem uma grande diferença. Então as pessoas que permanecerem vão estar começando a trilhar esse caminho de felicidade. É basicamente isso. Continuando aqui. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê, melhor que vós, o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materialistas e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham no seu seio. Aqui acho que não tem muito o que falar, concluindo realmente que a gente já está começando a passar por esse processo, né? Uma coisa que já dá para reparar. Um grande exemplo que às vezes escapa aos nossos olhos são os direitos humanos, né? Que ele veio de uns tempos para cá e aí muitas lutas por equidade, né, das minorias são grandes exemplos das mudanças que já vão começando a acontecer no mundo, vai deixando de ser aquele mundo mais grosseiro, mais primitivo, e essas primeiras mudanças já vão aparecendo aí. Claro que muita coisa ainda vai vir, e cabe a nós a gente poder fazer a nossa parte para se melhorar mesmo e herdar essa terra. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases,
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquele que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sobre esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador, então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vocês podem perceber que o Santo Agostinho, como eu disse numa outra ocasião, o santo da DR, né? Ele é um dos grandes filósofos que era da Igreja Católica e depois, no mundo espiritual, passou a nos ditar essas maravilhas de reflexões, quando ele tomou consciência da luz da vida eterna, né? Este capítulo 3, que vocês podem depois ver com mais calma, há muitas moradas na casa de meu pai. Demonstra como o nosso Mestre Jesus foi realmente o maior espírito que já aportou à Terra, porque ele, de uma maneira simples e de uma forma bem didática, colocou que nós, na casa do Senhor, na casa do Pai, existem diversas moradas. E a gente entende que, né, na nossa pequenez, que temos várias casas materiais, né? Mas, na verdade, ele estava dizendo justamente essas progressões, esses mundos diferentes que está em todo o universo. E como nós fizemos aqui o estudo progressivo do mundo em que vivemos, que é o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, nós já viemos de mundos primitivos, como a Tânia falou, né? Ainda temos exemplos aqui de partes da nossa população indígena que está nesse processo ainda de mundos primitivos, né? Elas vivem ainda como nós vivíamos, nossa civilização vive. E hoje nós já estamos nesse segundo estágio, que é de provas e expiações. Então a gente vê que tudo na natureza se encadeia, que Deus faz tudo com uma perfeição em que Ele dá tempo ao tempo para tudo amadurecer. Ele não é o Deus da instantaneidade, que cria tudo num piscar de olhos. Ele gosta de fazer as coisas de maneira progressiva, para dar tempo para que as coisas amadureçam e para que nós também amadurecemos, porque senão Ele podia criar a gente perfeito, já pronto e acabado. Mas aí Ele não seria Deus. Deus é a perfeição, é a justiça e a bondade em todos os sentidos, no seu grau máximo. Então Ele cria as coisas de maneira que todos nós tenhamos tempo de compreender isso. Porque se a gente já nasce perfeito, a gente não vai passar pelos estágios. Como é que a gente vai ter todo esse amadurecimento, todo esse crescimento, tomar consciência de tudo isso? Então Deus, na sua sabedoria, fez tudo ser progressivo. Então a gente já passou pelos mundos primitivos, hoje estamos nas provas e expiações, e o próximo estágio é a regeneração, como o Henrique falou. É um mundo já intermediário, onde a gente vai melhorar um pouco o nosso nível, embora ainda haverá ainda sofrimentos, haverá ainda um pouco de maldade, porém o bem vai reinar. Nesse mundo de transição que a gente vai passar, nós teremos tempo de nos regenerarmos, porque a gente tem a ideia assim, poxa, o mundo de regeneração vai ser um mundo perfeito, mas não é bem assim. É só vocês analisarem quando a gente está num processo de
debilidade, de doença, quando a gente sai desse processo, a gente passa por um período de convalescência, né? Onde a gente está se recuperando das dores, de tudo que a gente passou. Então, esse próximo mundo que a gente vai adentrar, vai ser mais ou menos assim, onde a gente vai poder nos tranquilizarmos de todos os conflitos que tivemos e nos prepararmos para os mundos felizes, que são os mundos próximos que a gente vai poder adentrar. Mas tudo depende de uma progressão, de um entendimento que a gente vai tomando pouco a pouco. Deus faz as coisas com esse caminhar, com essa concepção de progresso. Tudo na natureza vai tendo esse caminhar, esse desenrolar, para que todos nós possamos entender a vontade do Pai. E isso faz com que a gente veja muito mais a sua grandeza. Ao contrário de alguns que falam que a Terra seria o único lugar do universo. E Deus teria criado nós, a sua imagem e semelhança, como se fôssemos os seres, o ápice da criação. Na verdade, nós somos, ou estamos num processo em que um dia chegaremos a sermos essa joia da criação. Porque é essa a ideia de Deus. Ele cria gente simples, ignorante, com esse potencial de nos sublimarmos. E para isso a gente tem que passar por esses processos. Como já foi dito inúmeras vezes, a gente acelera isso de acordo com o nosso desejo, com a nossa capacidade de notarmos e buscarmos aquilo que realmente vai nos trazer essa felicidade. E isso é aos poucos, porque muitas vezes a gente acha que temos que ser perfeitos, mas esta perfeição ela é relativa. Nós temos que ir buscando isso pouco a pouco. Não adianta a gente querer pular etapas, fugir daquilo que a nossa capacidade nos traz. Muitas vezes a gente quer ser mais do que podemos, e não é assim. Mas, finalmente, esses mundos que a gente vai adentrar no futuro, vai ser mundos que todos nós poderemos compartilhar mais essa fraternidade que a gente já está tentando exercitar aqui, tentando trazer as mensagens, trazer a caridade uns aos outros. Então, a gente já está no início desse processo. E nós temos que fortalecer o nosso desejo de buscarmos isso cada vez mais. E o fato de já estarmos aqui, tendo esse entendimento, acreditando que somos seres eternos, que a reencarnação existe, que os espíritos se comunicam com a gente, nos traz essa esperança e essa certeza de que tudo que está aqui nos comprova isso, que realmente estamos cada vez mais progredindo. Hoje eu tive a experiência, que acho que todos aqui já tiveram, de perder uma pessoa querida, né? Eu, inclusive, vim há pouco de um sepultamento. E um amigo espírita desencarnou. A princípio a gente fica triste, porque nós vamos perder aquele nosso amigo que vai estar conosco, que está conosco no dia a dia. Mas quando eu vi a sua veste física baixar à sepultura, eu tive a certeza de que existe a renovação, que aquilo que foi entregue à terra é simplesmente um empréstimo que Deus nos dá para nós passarmos a nossa experiência aqui. E tinha certeza que ele não estava mais ali, que ele já estava sendo assistido e já estava passando por um progresso maior. Então, é essa certeza que a doutrina espírita nos traz, de sabermos que nós estamos em constante progresso e que cada nível que passamos, se vivermos com vontade, com esperança, com dignidade, com força de melhorarmos, a gente vai conseguir cada vez mais rápido avançar. E com isso, seremos realmente felizes. Então, tentemos buscar esse desejo de avançar sempre, sabendo que, inevitavelmente, inexoravelmente, nós vamos atingir isso. Basta termos força e coragem de seguir. E, independente do que a gente queira ou não, é a vontade do Criador. Deus é perfeito, Deus não falha, e se Ele nos criou,
Ele nos criou com esse propósito. Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam, nenhuma delas. Por mais que a gente ache que aquela pessoa é ignorante, ou aquela pessoa causou um mal em demasia, ela vai ter sua chance. Para encerrar, eu queria só comentar que eu li uma carta psicografada de um grande personagem da história do lado negativo. Ele tinha, como a Tânia falou, um nível intelectual elevadíssimo, tinha uma excelente oratória, conquistava mentes e corações com a sua oratória. O nome dele era Adolf Hitler. Ele, como todos sabem, já conhecem a história, sabe que ele foi o artífice do holocausto de milhões de judeus. E nessa carta psicografada, ele foi resgatado por um ser muito elevado, né? um personagem muito elevado, que a Tânia também citou, que foi o nosso querido Gandhi. Ele pediu para Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, a incumbência de resgatar Gandhi, porque ele sabe que Gandhi é uma inteligência, já era um espírito que estava num nível que já estava a postos a se elevar, porém, ele foi iludido pelas tentações e pela ignorância. E caiu e com ele levou milhões de pessoas. O Hitler, ele foi retirado da terra, ele está isolado, porque existem tanto ódio, tanta raiva contra ele, que se ele ficar em contato com todos os espíritos que desencarnaram por conta dele, ele se transforma num ovoide. Um ovoide, para quem não conhece, é chamada da segunda morte, em que o nosso perispírito ele regride a tal ponto que nós perdemos o formato humano. E para resgatar e regenerar um espírito nessa condição é muito complicado. Ele tem que ir para mundos primitivos e iniciar todo o processo. Então, ele foi retirado do contato, para que ele consiga rever as suas posições. Mas, infelizmente, ele ainda continua no erro. Ele citava nessa carta que ele não se arrependia do que ele tinha feito. Mas a misericórdia de Deus é infinita e ele vai ter sua chance. Mesmo porque, em outras explicações, nós sabemos que Adolf Hitler é a reencarnação do rei Davi. E você vê como as leis da reencarnação são sempre no sentido de provas e expiações, de expiarmos. Davi, ele liderou milhões de pessoas nas guerras do Antigo Testamento, onde eles mataram, onde eles estupraram várias civilizações que eram contra o Deus chamado Jeová. E, é claro, tudo tem a lei do retorno, causa e efeito. Esses mesmos judeus que o seguiram como Davi, foram depois os mesmos que sofreram o holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, Deus sempre se utiliza dos próprios erros para trazer o acerto. Então, como a gente está vendo, o mundo de provas e expiações, passando para a regeneração e depois os mundos felizes, tem sempre exemplos como esse, para a gente ver a beleza e a sabedoria divina. Então vamos ter fé e vamos buscar a nossa melhora pessoal para a gente fazer parte desse mundo regenerado que estamos adentrando, pois já estamos na fase de transição planetária. E que nós possamos fazer parte dessa humanidade. Então agora nós vamos levar toda essa energia para os nossos lares. Então, eu peço que todos me acompanhem mentalmente, para que nós possamos transformar o nosso lar neste momento. Que o nosso pensamento seja levado
até onde nós residimos. Aquele local onde nós chamamos de lar. Aquele local onde existe amor entre os espíritos encarnados que lá se agrupam. Mas antes de entrar, nós vamos convidar o nosso amado irmão Jesus. Vamos pegar na mão dele. Ele está aqui entre nós. E nós vamos convidá-lo a caminhar conosco. E vamos abrir o portão, a porta. Mas Jesus vem acompanhado. Ele traz consigo vários dos seus mensageiros. Esses mensageiros trazem consigo algumas sacolas nas mãos. Nestas sacolas tem fluidos de amor, fluidos de paz, fluidos de saúde, fluidos de paciência. E em uma delas tem muita luz. Ao entrarmos com Jesus, convidamos também todos esses mensageiros e vamos levando eles por todas as dependências da casa, aos quartos, principalmente se estiver alguém acamado, doente. Os mensageiros da saúde lá vão derramar muitos fluidos benéficos. Fluidos estes que adentram nos corpos físicos e espirituais. Vamos passando então pela sala. Lá podem se encontrar alguns familiares nossos, aqueles ainda com o coração tão endurecidos, rebeldes, que ainda não aceitaram as leis divinas, que ainda não deixaram que Jesus se aproximasse. Mas Ele está lá. E nesse momento é que nós vamos pedindo fervorosamente a esse anjo de luz, Jesus, que abrace esse nosso parente, essa pessoa que a gente ama e que a gente quer que receba tudo aquilo que nós estamos recebendo agora. Vamos deixar ele com Jesus e vamos caminhar com seus mensageiros pelos banheiros, pela cozinha, a lavanderia, o quintal,
todas as dependências deste lar. E a esses mensageiros, nós também vamos apresentar toda a vida da casa, nossos animaizinhos de estimação, nossas plantas, todos os seres vivos estão recebendo esses fluidos benéficos. Envolva o seu pensamento. Se tiver com alguém doente, com algum animalzinho doente, ou até mesmo com uma planta enfraquecida, pois esses fluidos benéficos e salutares, neste momento, trabalham harmoniosamente. E agora vamos focar o nosso pensamento no alimento maior da casa, a água, que é vida. Então levemos o nosso pensamento ao local aonde nós vamos saciar a sede. Podemos também mentalizar a caixa d'água, para que toda a água que é utilizada na casa venha com muita gratidão. E assim, com todo o nosso pensamento unido com essa espiritualidade, nós vamos pedindo que essas águas recebam todos os elementos benéficos do nosso planeta, para que sejam fortalecidas, para que se transformem em verdadeiros alimentos, remédios. E assim está acontecendo. E esse trabalho maravilhoso foi feito por Jesus, por todos os seus mensageiros, que deixaram no nosso lar um maravilhoso perfume de rosas. Em alguns, eucalipto. E tudo foi transformado. Mas Jesus, antes de ir embora, nos deixa uma mensagem. Para que nós, através do seu Evangelho, possamos manter todo esse trabalho que nós, juntamente com ele, com todos os seus mensageiros, acabamos de fazer. Vamos voltar para casa e encontrar um verdadeiro lar abençoado. Que assim seja. Graças a Deus.